Tudo em paz? Mais um vídeo aí para o nosso canal do YouTube, pela Neuroextensão. E hoje eu queria falar para vocês sobre o reflexo primitivo, tá? E em relação ao reflexo primitivo, ele é fisiológico. Como eu já falei do desenvolvimento para vocês, o desenvolvimento motor junto com o reflexo primitivo ajuda na maturação do sistema nervoso central, tá? No entanto, crianças que teve uma disfunção do sistema nervoso central, vou dar um exemplo aí, crianças com paralisia cerebral, tá? Esses reflexos primitivos, que era para ser fisiológico, tende a se tornar patológico. Por que ele se torna patológico? Porque ele persiste, né, em relação ao tempo. Então, alguns reflexos ele tinha que integrar no sistema nervoso central para que se torne voluntário. E por ter essa lesão, né, no sistema nervoso central, esses reflexos tendem a permanecer. Não são todos, tá? Isso vai depender muito do tamanho e local de lesão. Por isso que a gente não consegue duas crianças com paralisia cerebral ser iguais. Cada um tem uma característica diferente da outra, tá bom? Por quê? Porque depende muito do tamanho e local da lesão. Então hoje eu queria falar para vocês de dois reflexos importantes. Isso já dá para dar um prognóstico do desenvolvimento dessa criança com paralisia cerebral. Bom? Então o primeiro reflexo chama RTCA. O RTCA chama reflexo tônico cervical assimétrico, tá? O que significa esse reflexo? Que quando a criança, no lado da face, ela estende o corpinho e o lado occipital, o lado aqui atrás da cabeça, ele tende a flexionar. Por isso que é chamado assimétrico, tá? Esse reflexo tende a aparecer lá no comecinho do recém-nascido e tende a integrar, né, nos 4 a 5 meses. Então esse reflexo tende a desaparecer. E ao desaparecer, ao integrar, o que acontece? A criança consegue ter o controle cervical, já consegue ter uma linha média e consegue colocar a mão na boca. Então significa que essa criança vai ter um bom controle cervical. No entanto, se esse reflexo persistir, passou dos 5, 6, 7, 8, 9 meses, e ele continua com esse reflexo, significa o quê? Que essa criança vai ter dificuldade no controle cervical, tá ok? Então isso é importante, né, para que a gente possa enxergar isso e já ter um prognóstico dessa criança, tá? Principalmente para mães. Então a mãe já vai entender um pouquinho e o que precisa ser feito, tá bom? Isso vai ser os próximos vídeos, tá? Outra coisa importante é o nosso reflexo de Moro, chamado reflexo do susto, tá? Esse reflexo também ele tende a aparecer nos primeiros meses e vai até o 6º mês, tá? Então como é feito esse reflexo? Você pega essa criança meio sentadinha e ele simula uma queda, você vai simular uma queda e aí o bracinho vai abrir e fechar, chamado reflexo de Moro. Então esse reflexo tende a desaparecer no 6º mês. Então o que a gente precisa entender? Que ao assumir esse reflexo, ou seja, a integrar esse reflexo, a criança começa a ter suas reações. Então a criança começa a ter um controle melhor de tronco e já começa a sentar. Então outra coisa importante, então esse reflexo integrando, ele tende a desaparecer ou integrar, essa criança começa a sentar e começa a ter suas reações de equilíbrio e de proteção, tá? No entanto, novamente, se esse reflexo persistir, porque a criança tem um diagnóstico de paralisia cerebral, e esse reflexo persistir, significa que essa criança vai ter dificuldade em controlar o tronco, tá? Então essa criança, ao ter essa dificuldade de controlar o tronco, ela tende a jogar o corpinho para trás ou para frente, tá? E ela já tem dificuldade na reação de proteção e equilíbrio. Então, essas duas dicas são importantes para os pais que já começam a diagnosticar, né, lá que teve um problema na gestação ou durante o parto, né, e o médico já dá esse diagnóstico de paralisia cerebral. Então, como que a gente vai observar se essa criança tem controle de cabeça ou não? Então, o tempo vai te dar isso, tá? Então, se a gente enxergar esses dois reflexos, já dá para perceber o prognóstico no controle da cabeça e no controle de tronco. Belezinha? Então quem gostou do vídeo, faz seu like aí e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!